Bom dia, meus irmãos. Vamos nos aquietar um pouco. Isso. Ainda estamos na Igreja do Senhor para adorá-lo, agora com o ensino da palavra do Senhor. Então, eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, sem mais delongas, no livro de Atos dos Apóstolos, segundo escreveu Lucas. Atos dos Apóstolos. Coloquei o aviso ontem que ia falar sobre Atos 2, porque às vezes algumas pessoas têm certas... Acho que todos nós temos algumas dúvidas, e para não falar preconceitos em relação a essa questão do derramamento do Espírito Santo, do dom de línguas, e obviamente que a gente não vai conseguir esgotar o assunto. Acho que eu não consigo, talvez, nem terminar o que eu pensei em colocar aqui, mas em outras oportunidades, o pastor, ele, na última aula, ele sabiamente, ele falou apenas da escolha de Matias, né? E deixou a descida do Espírito Santo para a próxima aula. Então, eu vou começar do versículo 1 e a gente vai até o versículo 13. Em que pese que os versículos 14 em diante vão explicar muito do que aconteceu ali em Jerusalém, aquele evento ali no Pentecoste. Mas a gente vai tentar se ater a algumas questões, talvez, que chamem mais atenção, e ao final a gente pode, ainda que não dê tempo aqui da gente dirimir dúvidas que porventura surjam, a gente pode, depois da oração, a gente pode tentar também tirar as dúvidas dos irmãos, né? Nada que um almoço não resolva também, uma conversa no almoço não resolva. Queridos, abram suas Bíblias então em Atos 2, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler responsivamente, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão em uníssono os versículos pares, atentando bem para a leitura que faremos. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Oremos mais uma vez, meus irmãos.
Santo, eterno, bendito e poderoso Deus, nós, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua palavra e nós sabemos que ela é verdade, que flui, ó Deus, do Teu trono de graça. Nós reconhecemos e somos testemunhas da Tua bondade para com o Teu povo, ó Deus, e da presença do Teu Espírito Santo habitando em nosso meio e em nós. Deus, agora, quando consideramos essa palavra santa, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez, Senhor, e apesar das nossas limitações, preconceitos, dos nossos, ó Deus, da nossa impiedade e daquilo que temos buscado, Senhor, em nossas vidas, te pedimos que, mais uma vez, o Senhor, pela Tua misericórdia e nos olhando através do sacrifício de Cristo Jesus, Seu sangue precioso, o Senhor possa nos dar uma experiência especial, Senhor, da Tua presença aqui, nos inundando com o Teu Santo Espírito, nos enchendo de Ti à medida que nós meditamos na Tua palavra, Senhor. Tem compaixão de nós e fala conosco, nos abençoando mais uma vez nessa manhã, como esperamos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, talvez esse seja um dos textos, né, mais polêmicos que nós temos na Bíblia, uma vez que ele é usado como padrão para, especialmente em algumas denominações, para a descida do Espírito Santo, como se ele fosse algum evento que se repetisse ao longo da história. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre sobre o início do movimento pentecostal. Como é que começou a igreja pentecostal? Esse texto, essa história aqui do início da igreja, tem pouco mais de 2000 anos aproximadamente, mas o movimento pentecostal ele surge no início do século XX, lá nos idos de 1906, e há uma história que é narrada como o start desse movimento. Nos Estados Unidos começa a haver episódios de plenitude do Espírito Santo de Deus, um suposto avivamento ocorrendo ali nos Estados Unidos no início do século XX. Em 1906, um grupo se reúne na cidade de Los Angeles, numa casa, e ali as pessoas começam a vir de vários lugares que tinham tido essa experiência, de Houston e de outras cidades, para aquele local, de modo que se torna um centro que atrai as pessoas em busca daquela experiência que se estava tendo ali nos Estados Unidos. E um pastor, William Seymour, ele era um pastor negro, filho de escravos, mas que vivia naquele momento ali, um momento em que o preconceito racial imperava nos Estados Unidos. Os escritos, né, na pesquisa dá conta de que ele não teve uma formação, ele não cursou o seminário, escola teológica, até porque, como havia essa distinção, a escola era apenas para brancos. Ele, segundo os relatos, ele presenciava as aulas, assistia às aulas do lado de fora da sala de aula, do lado de fora dos prédios, porque não podia participar das aulas. Ele era cego de um olho, e esse homem, ele chega a ficar, ele conta a história de que ele orava 5 horas por dia, e ele fica desempregado e começa a orar 7 horas por dia, e ele está buscando uma experiência especial, sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e nos moldes do que está escrito aqui em Atos 2, e eles chegam a ocupar um espaço que tinha sido ocupado anteriormente pela Igreja Metodista Episcopal americana,
o prédio havia pego fogo e eles tiram os utensílios queimados, etc., e começam a se reunir para orar naquele prédio. E na rua Azusa. Ontem eu conversei com o pastor Flávio sobre esse evento, e naquela rua ocorrem episódios de línguas e de êxtase. Inicialmente relatado conforme Atos dos Apóstolos, de que as pessoas teriam tido línguas estrangeiras, ali começaram a falar línguas estrangeiras, até o ponto de entenderem, no primeiro momento, de que Deus estava dando aquela capacitação para irem a outros povos pregar o evangelho naquelas línguas que foram dadas ali. Só que, quando foram colocar isto em prática, se viram com o problema, isso narrado pelo pastor Augusto Nicodemos, de que eles não conseguiam pregar, porque, na verdade, eles chegavam diante dos índios, chegavam diante de outras comunidades de outras línguas, eles viram que eles não entendiam e não falavam a língua mesmo, que precisavam ser treinados. Então, um pastor de Chicago, ele visita esse trabalho que dura 3 anos, lá na rua Azusa, que é considerado o início do movimento pentecostal, e nessa igreja de Chicago, ele começa a preparar pastores, muito influenciado por essa experiência, e dessa igreja de Chicago são enviados 2 pastores, um que vai iniciar a igreja pentecostal Assembleia de Deus nos Estados Unidos, e outro que vai iniciar a igreja pentecostal Assembleia de Deus aqui no Brasil. Esse é o início do movimento pentecostal, 1900, o início ali dos anos 1900. Bom, e a grande ênfase, talvez, do movimento é de que isso que aconteceu, e depois houve um certo ajuste na doutrina do movimento pentecostal, a ponto de que alguns creem de que o milagre que aconteceu aqui não foi nos apóstolos, nos discípulos, de começarem a falar línguas estrangeiras, mas sim no ouvido de quem estava em Jerusalém, que começou a entender aquilo que se falava, porque como eles não conseguiram repetir o movimento exatamente, o evento exatamente como está descrito em Atos 2, então acreditava-se que essas línguas podiam ser línguas de anjos, línguas outras que ninguém conhece, e que então o milagre aqui foi das pessoas ouvirem e entenderem aquilo que estava sendo dito. Eu vou passar para a segunda linha da minha introdução agora, mas o fato é que a igreja, as igrejas baseadas na fé pentecostal, elas entendem que esses eventos eles devem se repetir na dinâmica da igreja. Nós podemos pedir, e até devemos pedir, que Deus faça a mesma coisa, que venha sob forma de fogo, com línguas estranhas, e que essa é uma experiência conhecida como o batismo do Espírito Santo, né, por essas igrejas. Na verdade, analisando dentro de um contexto imediato e o contexto maior das Escrituras Sagradas, a gente vai ver que esse evento, ele faz parte, se a gente olhar o Evangelho de Lucas e o Atos como uma continuidade do Evangelho de Lucas, que esse evento, ele faz parte dos eventos históricos da redenção. Nós vamos ter a crucificação, a ressurreição, a ascensão e a descida do Espírito Santo, de modo que a descida do Espírito Santo completa a obra de Cristo. E guardem isso, porque a gente vai falar um pouco sobre a cristocentricidade da descida do Espírito Santo de Deus. E o fato desse evento ser um evento único, justamente porque ele encerra essa fase de eventos da obra da redenção. E aqui eu tenho que também alertar os irmãos para que nós tenhamos o cuidado em relação aos nossos preconceitos, porque há incompreensão de ambos os lados. Se há incompreensão do lado pentecostal para olhar para a gente, né? Chama a gente de, o pastor Augusto estava lembrando, que chama a gente de soveteriano, porque diz que a gente não é do fogo, a gente não busca essas coisas. Do outro lado, há do lado reformado das igrejas tradicionais que olham para
para as igrejas pentecostais e não aguenta nem escutar o nome Pentecoste. Se fala de Pentecoste, não, esse negócio é porque eles estão, é uma seita, não é igreja. E a gente precisa ter cuidado em relação a buscar entender este evento dentro do contexto de Atos dos Apóstolos e dentro do contexto da dinâmica da igreja, sim. E será que a gente pode identificar o Espírito Santo apenas em relação à questão do dom de línguas? O centro de Pentecostes, na verdade, aqui é a vinda do Espírito Santo, que está nesse momento aqui, nesse momento histórico, nesse marco emblemático da nossa história como Igreja do Senhor, no marco do reino de Deus aqui na terra, desde o início lá, com o chamado a Abraão, até os dias de hoje, é um marco conectando o passado da igreja, o Israel do Antigo Testamento com o novo Israel e com o seu futuro. As línguas, apesar de chamarem a atenção aqui, esse negócio de labareda de fogo e tal, e língua caindo, e gente falando, não são o foco do texto. Elas fazem parte da narrativa histórica aqui, mas o foco aqui a gente tem que entender que é a descida do Espírito Santo, essa conexão que Lucas está fazendo entre o Velho Testamento, e Pedro entendeu isso, tanto é que quando a turma diz que a galera lá estava embriagada, o barulho foi grande e tal, meio pentecostal mesmo, né? E aí Pedro fala para todo mundo que está do lado de fora, meio sem entender, porque está conseguindo escutar toda aquela adoração, aquele louvor na sua própria língua materna, e Pedro diz, olha, esses homens que estão aqui não estão embriagados, mas aconteceu o que foi predito pelos profetas. Acontecerá nos últimos dias, que descerei o meu espírito, e os vossos jovens terão visão, os vossos velhos sonharão, e Pedro faz essa conexão, e é isso que a gente tem que entender, que aqui a ênfase a centralidade é na descida do Espírito Santo, essa conexão entre passado e futuro. Mais sobre o contexto, agora vou ter que falar um pouquinho sobre Pentecostes, para poder vocês perceberem que isso não é um fato isolado, que a gente vai dizer, é o Pentecostes como se fosse uma coisa desconectada do restante da Bíblia. Então, que momento é esse aqui? O que é que está acontecendo? Primeiro, Jesus havia ressuscitado, isso Lucas vai narrar, não somente no final do Evangelho, mas aqui no capítulo 1, e ele aparece aos apóstolos e a um grupo que está se reunindo. Aí vocês vão ver no capítulo 1 que esse grupo não era apenas dos apóstolos, mas de umas 120 pessoas. E Jesus aparece então por 40 dias depois. Lembra que Jesus foi crucificado em que momento da história? Qual foi a festa em que ele foi crucificado? Foi na Páscoa, gente. Lembra que a gente semana passada estava aqui lembrando e tal? Jesus foi crucificado por ocasião da Páscoa. E aí ele passa 40 dias após sua ressurreição aqui e preparando os discípulos para a sua missão. E ele havia prometido que ia enviar o seu Espírito para capacitar aqueles homens para uma tarefa tão difícil, que era alcançar os confins da terra. E ele havia prometido, sim, que esse Espírito viria. Nesse meio tempo em que Jesus, depois dos 40 dias, é assunto aos céus, ascende aos céus, Pedro entende com os discípulos aqui, foi isso que o pastor ensinou na aula passada, que deviam, porque o número 12 era representativo e havia promessas relativas às 12 tribos de Israel, entende que deveria chamar uma pessoa para substituir a Judas, e é isso que acontece no final do capítulo 1, a substituição de Judas por Matias. E eles se reuniam num determinado cenáculo, que possivelmente era próximo à entrada do templo, ali ao átrio dos gentios, um local que tinha muita gente, porque pelos eventos que vocês vão ver no próximo domingo, a partir do próximo domingo, Pedro ali, aquilo que acontece é escutado pelas pessoas que estão visitando Jerusalém naqueles dias, e Pedro se dirige àquela multidão de pessoas que vêm de vários locais diferentes. Então, estavam ali, Lucas 24, 49, Lucas narra que eles estavam ali aguardando a promessa de que
seriam revestidos de poder. Diz aí Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, os discípulos ficaram com Jesus ali, Jesus foi assunto aos céus, e aí eles estão aqueles dias ali esperando o cumprimento dessa promessa, se reunindo nesse cenáculo, aqueles mais ou menos 120 pessoas ali em oração, juntos, não, porque Jesus disse que era para a gente ficar aguardando a promessa de ser revestido de poder. E onde estava o Espírito Santo até então? E aí, só a título de curiosidade, né, nós temos no Antigo Testamento vários exemplos de ações do Espírito Santo de Deus, até nos Evangelhos, que atestam a presença e a atuação do Espírito Santo no povo de Deus. Só que agora ele vem de modo especial, ele vem para revestir, para capacitar e para habitar permanentemente com o seu povo, para dirigir e guiar a sua igreja, dando o poder necessário para o cumprimento da nossa missão de estender o Evangelho a todas as nações. A ideia em Atos dos Apóstolos é, então, a amplificação do Israel de Deus. As nações se juntam e formam a Igreja Universal, em cumprimento à promessa dada a Abraão. Lembra lá, em ti serão benditas todas as nações na terra. E quando Deus diz isso a Abraão, como é que Deus aparece? Quando Deus faz a aliança com Abraão, como é que ele aparece para Abraão? Qual é a forma que ele aparece? Oi? Parece como fogo, fogareiro fumegante, diz a palavra do Senhor. Lembra? Os animais partidos ao meio e o fogo caminha entre as partes. E vamos adiantar mais um pouco na história do Velho Testamento para vocês verem a conexão. Tempos depois, um cidadão chamado Moisés, ele está lá cuidando das ovelhas lá, do seu sogro e tal, e ele é chamado por Deus para libertar o povo. E como é que Deus se apresenta para Moisés? Uma sarça que queimava, era fogo queimando, mas não consumia a sarça. A manifestação visível para Moisés da glória de Deus também é sobre a forma de fogo. Moisés, vamos caminhar mais um pouco na história. Moisés, através de Moisés, o mediador ali, Deus envia as pragas no meio do povo do Egito, e Moisés está saindo com o povo de Israel ali do Egito, e Deus é com o povo durante o dia como nuvem e à noite como coluna de fogo, porque era a forma também de Deus se manifestar. O fogo está bem relacionado com a manifestação da glória e do poder de Deus. Então, o que acontece aqui, eu estou rindo porque eu ia passando com o dedo aqui o papel, fui passar com o dedo, meu iPad hoje falhou, aí eu fui passar com o dedo no papel. É idade, meus irmãos, é idade. O que acontece aqui é que 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois que Jesus tinha sido crucificado, guarde esse número, 50 dias, na história do Velho Testamento, lá com Moisés, 50 dias depois que ele celebra a primeira Páscoa, lá da anunciação da morte dos primogênitos, Moisés esteve na presença de Deus lá no Sinai. Ele vai no Sinai para receber a lei, 50 dias depois da instituição da primeira Páscoa. E o que acontece no monte? Alguma novidade para nós? Fogo, é trovão, é barulho, é som, a terra treme, na minha mente, o Monte Sinai é como erupção, assim, é fogo descendo. Era tão aterrador o cenário, a coisa era tão... Eu fiquei pensando assim, eu vou fazer o seguinte, na hora que eu estiver falando, eu vou pedir para o diácono soltar a bandeja lá atrás. Eu falei, plá, que todo mundo vai ficar... Eu disse, porque um barulho de um prato do diácono caindo assusta. Agora imagina trovão, relâmpago, fogo, fica todo mundo assustado. E o povo estava com medo, ninguém ousava chegar perto do monte. Era só Moisés que ia, conversava com Arão e falava com o povo, porque o espetáculo era aterrador. E Moisés sobe então no monte para receber das mãos do Senhor, escrito pelo dedo de Deus,
o próprio testemunho, a palavra de Deus, para que Israel pudesse enxergar o seu pecado, tentar caminhar na luz do Senhor e ser a luz do Senhor para os gentios. Então, meus irmãos, diante de todo esse contexto, 10 dias depois da ascensão de Cristo, então, Jesus passou 40 dias e agora nós estamos 10 dias depois, exatamente no período de Pentecostes. Aquele grupo está ali no dia de Pentecostes. Deus, então, tinha deixado na sua lei 3 festas para os judeus. E, pelo menos uma vez por ano, o representante da família, ou toda a família, subia até Jerusalém para celebrar a festa. A festa que durava uma semana, e esse dia provavelmente era o último dia da festa, provavelmente um domingo. E Deus havia instituído essa festa como essa lembrança dos 50 dias após o Êxodo, após a primeira Páscoa, para celebrar a bondade de Deus. Era a festa das semanas, ou a semana das semanas. Por quê? Porque 7 semanas haviam se passado, 49 dias, e esse era o 50º dia, daí o nome Pentecostes, porque Penta no grego todo mundo sabe que significa 5, aí Pentecostes, aí a lembrança desses 50 dias. Os judeus, aqui tomando emprestado de alguns comentaristas, eles comemoravam, durante essas 7 semanas, eles lembravam as suas famílias do que havia acontecido. E eles faziam isso lendo o Salmo 67. Todos os dias, o judeu zeloso, ele lia o Salmo 67 com a sua família para ensinar os seus filhos. O Salmo 67, essa coisa linda isso. O Salmo 67 tem exatamente 49 palavras no hebraico. São 7 versículos, 49 palavras. E o Salmo termina dizendo assim: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra te temerão. E eu estou falando isso porque é para a gente entender o contexto de Pentecostes e desse marco, do que aconteceu ali em Jerusalém. Então, Pedro não tinha dúvidas de que o que estava acontecendo era algo relacionado com o que havia sido profetizado, o cumprimento da palavra do Senhor. Eles não sabiam o dia nem a hora que isso ia acontecer. Então, o evento da descida do Espírito Santo não foi uma coisa que os discípulos disseram: não, vamos fazer assim, vamos ficar todo mundo aqui, vamos dar as mãos, e vamos todo mundo falar alguma coisa. Não se programaram, não se planejaram. Eu vou mostrar como é que a gente pode entender isso do texto. E eles simplesmente estavam ali esperando, porque Jesus tinha dito que era para eles esperarem até que do alto fossem revestidos de poder, sendo que a cidade estava com muitas vezes o número da sua capacidade, porque muitos judeus, prosélitos, gente de outras nações, que haviam nascido em outras nações, estavam ali para adorar o Senhor e celebrar o Pentecostes. Então, diante desse contexto, e que eu espero que ajude a entender mais sobre o evento, eu quero trazer alguns elementos que estão no texto. Quem, onde, não dá para ler ali, né, porque ficou bem claro, mas quem, onde, quando, como. A gente vai falar um pouco sobre língua, sobre fogo e sobre vento também. Então, quem são essas pessoas? O texto começa dizendo: ao cumprir-se, mantenha a sua Bíblia aberta, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque Lucas tem falado que essas pessoas estão se reunindo regularmente. Atos 1, versículo 15, vocês vão ver aí, olha só, na escolha de Matias, que o pastor ensinou semana passada. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, essas pessoas se reuniam ali regularmente. E eram essas pessoas que foram alvo dessa manifestação do Espírito Santo de Deus. Aonde é que foi? Foi nesse cenáculo, possivelmente próximo a esse átrio dos gentios, a entrada do templo. Porque quando aconteceu, um monte de gente chegou, estava lá próxima, ali o lugar talvez onde eles ficassem aguardando enquanto o sacerdote levava as ofertas, e ele
eles estavam ali fora, escutaram tudo isso, e digo, o que é isso que eu escuto na minha própria língua? Então, nesse cenáculo, alguns dizem até que esse cenáculo seria o mesmo o mesmo que Jesus instituiu a ceia, mas não há como ter esse tipo de referência de forma precisa. E quando foi que isso aconteceu? Aconteceu de repente, versículo 2, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quando é que acontece? Não acontece no momento que foi preparado pelos apóstolos, nem preparado pelas pessoas ali, pelo dono da casa. Pegou todo mundo meio que de surpresa. Por que a gente pode dizer isso? Porque eles estavam como? Como é que eles estavam? Assentados. Eles não estavam. Se eles estivessem orando, eles podiam estar. Normalmente o judeu orava em pé ou orava de joelhos. Eles estavam assentados. Foi um momento que não foi nem na hora da oração, para ninguém dizer, não, foi porque a oração foi fervorosa, foi porque foi Pedro que orou, nada disso. Eles estavam sentados, podia estar conversando, podia estar comendo, estavam lá, e de repente, eles ouviram, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. A gente vai falar um pouquinho sobre o vento, porque é como, não houve, às vezes a gente imagina assim, bateu um vento, blá, 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 as portas bateram. Mas a Bíblia não diz que foi um vento que entrou no lugar. Ele disse que eles ouviram, o que entrou no lugar foi um som, como de um vento impetuoso. Foi um trovão que deu dentro da casa. Blá, 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 e todo mundo se assustou. Porque foi um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde está. Pegou todo mundo de surpresa. Mais uma prova que aponta para a soberania de Deus sobre esta matéria. Não foi nada preparado por eles, a única coisa que eles fizeram foi esperar, mas Deus estabeleceu a hora, o momento e a forma, apontando então para a soberania de Deus sobre essa matéria. Os discípulos não tinham controle sobre essa chegada do Espírito Santo de Deus. Não era algo provocado, mas segundo o Espírito lhe concedia que falassem, por mais que as pessoas queiram, não poderiam fabricar esta experiência. É conforme o Espírito concede. E quando eu estava pesquisando aqui para fazer os slides, aí eu pesquisei Pentecostes. Aí, meu amigo, choveu de modelo assim, domingo de Pentecostes. Domingo, aí tome fogo, né? Foguinho para cá, foguinho para lá, todo mundo preparando, quem sabe, um culto do fogo, um culto para a gente receber o Espírito Santo. Não funciona assim. Porque não funcionou com os apóstolos, com o momento, o marco inicial da descida do Espírito Santo. Por que é que hoje eu posso estabelecer as condições para que o Espírito Santo venha? Não, eu boto uma musiquinha de fundo, a gente faz um clima aqui, diminui a luz, pastor, a gente começa a repetir umas coisas, canta uma música aí bem continuada, a gente começa aqui a gritar, e daqui a pouco está todo mundo falando em língua. Não funciona assim. É matéria restrita à soberania de Deus. Porque foi assim desde o começo. Então, ainda que alguém queira olhar para esse texto e dizer assim, não, vamos tentar ter essa experiência, a gente não consegue fabricar esta experiência, porque a própria experiência revelada na palavra de Deus foi obra do Espírito Santo de Deus de repente, sem que ninguém esperasse. É como o Espírito concede. E como foi? Última pergunta desse slide, como foi? Veja que Lucas, e aqui pegando... Eu não sou nada original, tenho que confessar com os irmãos. Se os irmãos não quiserem que eu ensine, é só os irmãos começar a ouvir sermão de Augusto Nicodemos, Garófalo Neto, Weber Campos, que vai ouvir tudo que eu falo aqui, porque eu saio pegando deles, eu não consigo ser original nos meus estudos. Mas... Isaac Newton também disse que a gente não tem nada novo no conhecimento, a gente sobe nos ombros dos outros para poder enxergar mais além, então eu me faço valer dessa máxima. Enfim, o pastor Garófalo Neto, ele disse que
Lucas tem extrema dificuldade para traduzir o que é que aconteceu. Augusto Nicodemo vai dizer que ele consegue uma mágica aqui, um instante mais momentoso da igreja, Lucas descreve em 4 versículos. É um ninja o Lucas, porque ele consegue descrever o que aconteceu, que foi uma coisa extraordinária, espetacular, e ele consegue descrever. Então, ele tem dificuldade de encontrar as palavras, por isso que ele usa muito como. Eles estavam reunidos, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Parece uma língua de fogo, talvez uma labareda, e apareceu como língua de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, como foi? O vento, vamos passar para entender como foi para os outros elementos. O primeiro elemento que aparece aí é o vento. Eu não disse, pastor, que ia ter fogo hoje na aula? Pastor, eu vou mandar um zap preparando os irmãos, porque vai ser fogo. O vento, como nós vimos, não entrou naquele cenáculo, mas se ouviu um barulho de um vendaval que encheu a casa e provavelmente transbordou. O trovão que soltou, que caiu dentro da casa, as pessoas escutaram lá de fora, porque a turma foi se chegando. O que é que está acontecendo aqui? A palavra vento, e isso é outra coisa muito especial nesse texto, a palavra vento no grego é a mesma palavra para espírito, é pneuma. Então, o vento e o espírito é descrito da mesma forma no grego, pneuma. E Jesus, quando está falando a Nicodemos, ele fala dessa imprevisibilidade do Espírito Santo, que ele diz que o Espírito usa quem quer, da forma como quer. Ele diz, a gente escuta a sua voz, mas eu não sei de onde vem nem para onde vai, né? Então, não dá para encaixar o Espírito Santo aí num molde, mais uma vez apontando para o ato de Deus soberano. Em Gênesis, Deus está lá, Deus prepara o homem, faz do homem barro, e como é que o homem tem vida? Ele sopra o Espírito sobre ele. O homem recebe a vida através do Espírito soprado nas suas narinas. E aqui há uma analogia belíssima, é de que a vinda do Espírito Santo é que possibilita não mais a vida humana comum, ordinária, natural, que nós temos, nascendo em pecado hoje, mas nos possibilita a nova vida, quando o sopro, quando o vento, quando o pneuma, o Espírito, o vento de Deus, recria em nós uma nova vida. Ele vem e transforma aquilo que está escravizado pelo pecado, quebrando as nossas cadeias, as cadeias que aprisionam o nosso coração e nos fazendo novas criaturas. Pentecostes mostra quando o Espírito Santo vem habitar no seu povo de forma plena. Os sinais dados a Abraão e a Moisés no Sinai novamente se manifestam aqui. Vento, que é lá no Sinai, trovões, som, né, o som do vento e fogo. O próximo elemento aqui é o fogo, mas antes de falar do fogo, eu queria registrar, isso vai ser uma das aplicações no final, é que a vinda do Espírito Santo é um evento cristológico, é mais um evento da obra de Cristo. Às vezes a gente diz assim, não, é porque teve o tempo de Cristo e agora nós estamos no tempo do Espírito Santo. Não, é uma coisa só. E Jesus deixa claro isso para os discípulos, quando ele diz, olha, eu tenho que ir, porque eu só vou consumar a obra quando eu for que o Consolador vier. Faz parte da obra de Cristo. É a cereja do bolo, é a vinda do Espírito Santo de Deus. Por isso que o Espírito Santo aponta também para Jesus Cristo. O objetivo do Espírito Santo vir habitar entre nós é testemunhar de Cristo. Abra sua Bíblia, se você puder, aí um pouquinho antes desse texto de Atos 2, em João 15, 26, quando Jesus está consolando os discípulos, confortando. João é o único evangelho que ele vai fazer
vai apresentar alguns discursos de Jesus nessa despedida dos discípulos antes de ser crucificado. E ele diz lá em João 15, 26, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, uma das funções do Espírito Santo, dos motivos dessa capacitação, desse revestimento do Espírito Santo, é dar o testemunho de Cristo em nosso coração e nos habilitar a testemunhar dele. Uma igreja que fala apenas dos sinais do Espírito Santo e não aponta para Cristo, não conhece de fato o Espírito Santo. Pode conhecer muito de misticismo, de barulho, de tremedeira, de cair no chão, de chororô, mas se não prega a Cristo, se a capacitação que vem do alto não aponta para Cristo, não reforça o testemunho de Cristo na cruz do Calvário, não traz a mensagem de salvação, não habilita os seus membros a pregar esta mensagem de salvação e de graça, essas pessoas não conhecem o Espírito Santo de Deus. Podem estar equivocadas, podem estar achando que estão até fazendo a coisa certa, se energizando lá com o poder do Espírito Santo. Mas, na verdade, o Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus e nos habilita a testemunharmos de Cristo também. Depois dessa manifestação, isso é outra coisa sensacional. O Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, ele não marcava apenas esse momento lá do Sinai, mas ele era o início da grande colheita. A Páscoa era o início, era a colheita, era a comemoração da colheita das primícias. Os primeiros frutos começavam a sair, e aí as pessoas tiravam os primeiros frutos e comemoravam a Páscoa também. Depois de 50 dias, você tirava a grande colheita, a colheita dos frutos, mesmo de todos os frutos. E aí você fazia isso celebrando o Pentecostes. Depois dessa manifestação, a grande colheita se inicia. A grande colheita se inicia, assim como estava ordenado no Pentecostes, fruto de todas as nações. Agora não é mais o Israel de Deus, não é, o povo agora não está restrito ao povo que tem a lei do Senhor, que a quem foi revelado os profetas. Agora é a grande colheita que se inicia, de todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Então, Pentecostes não vem do nada, ele vem porque tudo no Velho Testamento é sombra daquilo que havia acontecer, que ainda ia acontecer, apontando para Cristo, e o cumprimento dessa palavra é em Cristo e agora no início da igreja. Pentecostes faz sentido, não apenas porque é uma festa, é uma celebração lá do recebimento da lei no Sinai, mas porque ela representava esse início da grande colheita do reino de Deus, que se inicia aqui com a descida do Espírito Santo. Será que o Pentecostes hoje exalta a Cristo ou é apenas esses eventos que querem reproduzir o Pentecostes, eles exaltam apenas a experiência mística? O fogo, vamos passar para o fogo. O fogo. Então, falei então para vocês que o Lucas aí, a partir do verso 3, começa a descrever agora com esse seu poder sucinto e objetivo. Meu Deus, eu que aprendi muito com esse homem. Ele descreve que desceram ali uma labareda, ali, alguma coisa como línguas, que pousou sobre a cabeça de cada um deles, versículo 3. E versículo 4, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então, possivelmente houve esse movimento de uma labareda de fogo, uma língua de fogo. Ainda hoje a gente diz, a língua de fogo ali naquele lugar. Uma labareda de fogo que acabou pousando sobre a cabeça de cada um deles, ou de repente já apareceu na cabeça de cada um deles. Não tem como a gente também precisar. E aquilo está relacionado com o que eles iriam fazer, trazer a purificação dos pecados, porque era assim que o povo purificava os seus pecados, através do fogo, trazia a oferta, o cordeiro, os animais, e aquilo ali era trazido para ser sacrificado, imolado no fogo. Se aspergia o sangue, se purificava a oferta, o pecado era perdoado ali pelo
naquela representação, então, do sacrifício com o fogo no altar. Trazer a purificação dos pecados, assim como o fogo no altar do templo trazia purificação e perdão dos pecados. João Batista havia profetizado sobre o fogo. Eu não anotei a referência aqui, mas ele tinha dito que ele batizou, quando perguntaram se ele era o Cristo, ele disse: não, eu não sou o Cristo, eu estou preparando o caminho. Depois de mim vai vir aquele, eu batizo vocês com... Mas depois de mim vai vir aquele que vai batizar vocês com fogo, com espírito e com fogo. No novo Sinai, o fogo não aparece de forma destruidora. Agora, nós não temos que temer como o povo temeu o fogo, os trovões ali no Sinai. No novo Sinai, não. Porque a presença de Deus não é mais ameaça. Porque o fogo do juízo e da ira de Deus já foi recebido, já ardeu na cruz do Calvário. Por isso nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para essa narrativa e o fogo do Senhor não nos ameaça mais, porque Jesus recebeu sobre si a ira dos nossos pecados, a ira pelos nossos pecados. Esse fogo não mais nos ameaça. No novo Sinai, o fogo não aparece mais de forma destruidora. Mas não é um fogo qualquer, são línguas, era como de fogo. Então, cada um deles ficou cheio. Língua é o último elemento aí nesse nosso texto, e eu realmente acabei enfatizando mais os versículos 1 a 4, porque os versículos 5 a 13, eles vão meio que trazer mais detalhes sobre essa questão do estrangeirismo ali, né, das línguas estranhas. Então, eles ficaram tomados e controlados pelo Espírito Santo, de modo que as suas palavras, aquilo que eles perderam o controle ali do que eles estavam falando, as suas palavras, as suas reações, e eles começam a falar em línguas estrangeiras, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. E aqui é um contraste com o que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 5, ele diz assim: olha, não vos embriagueis com vinho, não se encham de vinho, não se encham de si mesmo, não se encham da sua vontade, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O contraste aqui é justamente de ser cheio do Espírito Santo, em vez de ser cheio de si mesmo, cheio de ódio, cheio de medo pelo que estava acontecendo, cheio de maldade. Eles sentiram a presença de Deus de forma extraordinária. E aí vem o efeito. A causa é o enchimento do Espírito Santo de Deus, isso sim é a causa, e o efeito, eles começaram a falar em outras línguas. Então, o que significa esse falar em outras línguas, aqui do versículo 4? Segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Primeiro, é a prova do cumprimento da promessa de Jesus. Jesus tinha dito a eles que eles ficassem até que do alto fossem revestidos de poder. E aquele momento ali, eles começam a falar numa língua que eles não conheciam, uma língua estranha, mostrando claramente que agora eles têm uma capacidade que não é deles, uma capacidade que vem do Espírito Santo de Deus para falar, e eles ali, então, estão presenciando, estão participando do cumprimento da promessa de Jesus, de que eles seriam revestidos de poder. Segundo, eram idiomas humanos. O que acontece aqui não é o evento de glossolalia, que é o evento de falar num momento de êxtase, línguas que ninguém compreende. É um momento de xenolalia, que é falar línguas que existem. Aqui, o contexto do versículo 5 ao diante que nós lemos, vocês percebam que todo mundo entendia, só que cada um entendia na sua língua. Tinha judeu que tinha nascido lá na Frígia, outro nascido na Capadócia, outro nascido na Mesopotâmia, outro nascido nas regiões da Líbia, regiões de Cirene, romano, gente que falava latim, gente que falava, sei lá, outra língua qualquer. E eles começaram a entender na sua própria língua, mesmo aqueles sendo galileus, que era gente com pouca instrução,
Não tinha escola como a gente tem hoje. O cara fez até o nível médio. Não, ele sabe um pouquinho de inglês, ele arranha um espanhol. Nada disso, não era assim não que funcionava. Tinha que ter certa condição social, tinha que ter um aparato de algum rabino, alguém que apadrinhasse as pessoas para poder passar conhecimento. E eles estavam falando ali línguas que todo mundo estava entendendo. Gente que tinha vindo de vários lugares diferentes, eram idiomas humanos. Fica claro pelo relato, pois os estrangeiros entenderam na sua língua materna, onde eles tinham nascido. O milagre, e aqui os irmãos pentecostais e aqueles que pensam de modo diferente, data máxima venha, me permitam, me parece que a interpretação mais escorreita, que mais própria para esse texto, dentro do contexto, dentro de tudo que a gente já falou, do Antigo Testamento até aqui, é que o milagre não foi no ouvido da multidão, até porque o Espírito Santo não caiu na multidão, o Espírito Santo caiu nos 120 que estavam reunidos ali. Então o milagre foi, a língua caiu lá no cenáculo. As línguas, o milagre não foi no ouvido da multidão, porque o Espírito Santo desceu apenas sobre os discípulos. Não foi glossolalia, línguas não interpretadas. Inclusive, no início do movimento pentecostal, esse foi o entendimento. No início do movimento pentecostal que eu falei a vocês, lá da Rua Azusa, lá em Los Angeles. O entendimento foi esse. Mas depois foi que, por uma questão prática, até a doutrina tenha se modificado um pouco. Por que esse símbolo? Por que o símbolo das línguas? Por quê? E aqui, pegando emprestado, não pedi a ele, mas eu pegando emprestado aqui de Reverendo Augusto Nicodemos, ele traz algumas razões do porquê desse símbolo. Primeiro, porque o que acontece aqui é o inverso do que acontece em Gênesis capítulo 12. Deixa eu ver se eu estou acertando a referência. Gênesis capítulo 12. Deixa eu ver se é Gênesis 12 mesmo. Isso. É 12 mesmo? É Gênesis 12. Acho que sim, você me quebra. Gênesis 12. Oh, quase! Mas a gente estava alinhado. É isso mesmo. Eu queria dizer Gênesis 11. 12 é Abraão, exatamente. Gênesis 11 é a Torre de Babel. O que acontece na Torre de Babel? Os homens estão ali, todos falam a mesma língua. E os caras têm uma ideia muito massa, muito louca. Diz assim, rapaz, vamos fazer o seguinte. Ninguém vai se espalhar não. Deus disse assim, olha, vocês multipliquem-se, enchem a terra, povoem a terra. Os homens dizem, não, negócio de povoar a terra, não está com nada disso não. Vamos ficar todo mundo aqui, vamos construir uma torre. E onde o povo olha, vai ver essa torre, vai dizer, rapaz, a gente pode, a gente chega até o céu, o negócio de estar fazendo o que Deus está mandando, quem manda aqui é nós. E o que acontece? Deus desce, uma teofania, e confunde as línguas, de modo que eles não conseguem nem trabalhar mais, porque ninguém não consegue se entender. Um está falando inglês, outro está falando mandarim, outro está falando, sei lá, e começa todo mundo a falar língua diferente, e Deus confunde as línguas em Babel. O que acontece em Atos capítulo 2 é Babel ao contrário, é Babel invertida. Babel é elevada a -1, é o inverso de Babel. Eles, na verdade aqui, se lá em Babel Deus confundiu as línguas pela pregação do Evangelho, nós de diferentes línguas, povos, tribos e nações, idiomas, nos unimos na videira, no corpo de Cristo, como um único povo, debaixo de um mesmo rei. Deus desfaz Babel, Deus desfaz a confusão, resgatando o seu povo. Maravilhoso esse negócio. 2, o que é que podemos dizer a respeito desse símbolo? Sobre a universalidade da igreja. Esse aqui é um marco de que o reino de Deus não estava restrito a Israel. Porque Israel, apesar de Deus ter trazido os profetas ao povo, Deus, em determinados momentos da história, mandava a palavra até para outros povos. Lembra da história de Jonas, que vai até Nínive, manda palavra de salvação no meio dos próprios assírios e tal. Mas o povo de Israel entendia que o negócio era com ele, que eles que eram o povo.
E aqui Deus está, de uma vez por todas, estabelecendo um marco de que o reino de Deus não estava restrito a um povo geograficamente instituído, mas o povo de Israel agora, o reino de Deus, não estava restrito a uma única nação. É a internacionalização do Evangelho. É o resultado do símbolo das línguas em Pentecostes. O Evangelho é uma única linguagem. Cremos no mesmo Senhor, somos da mesma família, cremos na única verdade. E por fim, por que desse símbolo, que aqui podemos retirar, né, desse símbolo, por que línguas como de fogo, aliás, fogo como línguas, não é isso? Terceiro, em certo sentido, Deus estava antecipando aos judeus incrédulos o juízo por terem crucificado e rejeitado a Cristo. Que eles, isso vai estar mais, esse é uma lição, uma aplicação que nós não ouvimos, aliás, foi a primeira vez que eu vi, foi quando estava estudando esse texto. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo vai trazer algumas orientações à igreja de Corinto, que estava tendo problemas em relação ao uso da língua no culto, uso das línguas e línguas estranhas no culto. E lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, ele diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então, a língua é um sinal do cumprimento do juízo de Deus. A palavra que o apóstolo Paulo traz aqui no verso 21, é a palavra de Isaías, dizendo: olha, os gentios, os estrangeiros vão trazer a mensagem da salvação, vão trazer a palavra do Senhor nos seus lábios, e nem assim o povo de Israel vai atender. Ele vai ser alvo da ira de Deus, porque rejeitou o próprio Filho de Deus. E o cumprimento desta palavra aqui em Pentecostes, quando povos de várias línguas, tribos e nações, eles entendem na sua própria língua materna, Deus está dizendo: esse dia do juízo chegou, o dia do juízo de Deus sobre Israel. Tanto que 40 anos depois de Pentecostes acontece a pá de cal. Um general chamado Tito Vespasiano, ele entra em Jerusalém, destrói as casas, templo, dizima. Há relatos de que houve cerca de 500 mil judeus mortos naquela ocasião, que pode ter sido então o cumprimento desta palavra. Aplicações para a gente encerrar. Glória a Deus, eu achei que não chegava em aplicações não, mas aplicações para a gente encerrar. E aí, de repente, a gente pode orar e o pastor responde as perguntas que vierem. Primeira aplicação: a natureza única do evento. Este evento, meus irmãos, não se repete. Esse evento é um marco na nossa história como igreja e ele não se repete. Assim como a encarnação foi uma vez só, assim como a ressurreição foi uma vez só, a descida do Espírito Santo em Pentecoste foi único. Cada passo depende do anterior, está ligado um ao outro. Se o Espírito Santo foi enviado, é porque a obra de Cristo atingiu o seu objetivo. Era morrer na cruz, ressuscitar e enviar o seu Espírito Santo. Porque Cristo morreu e ressuscitou, está nos céus agora, o Espírito Santo pode vir habitar em nós de uma vez por todas. A igreja está equipada. Dani estava falando que não tem desculpa para não ir para o negócio. Nós não temos desculpa para não pregar. Porque uma vez que Cristo morreu, ressuscitou, e nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando cremos, então nós estamos equipados para levar o Evangelho a toda criatura.
Nós podemos sim experimentar plenitude do Espírito Santo. Podemos experimentar a plenitude do Espírito Santo. Podemos experimentar o poder de Pentecostes, mas não podemos repetir esse evento. Até quem defende a repetição desse evento se agarra nas línguas. Ah, não, porque vamos fazer aqui, todo mundo começa a falar em línguas. É que eu não queria que a gente passasse aqui para contar os testemunhos pessoais. Mas eu tive na reunião, eu falei isso, eu acho que eu já contei aqui, que eu passei uma boa parte da minha vida querendo falar em língua. E eu orava, enrolava mesmo, e dizia, Senhor, eu queria tanto falar em língua, meu Pai, aleluia, 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 glória a Deus, 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 para ver se enrolava, mas não tinha jeito, não saía. Só me lembra a palavra de Paulo lá, não sejam meninos espiritualmente não. Na malícia, sim, vocês sejam ingênuos, mas sejam maduros na fé. Esse evento, se é para se repetir, por que a gente por que só consegue repetir a língua? E por que não é a língua estrangeira que todo mundo entende, que outros entendam? E por que não tem um som como de vento impetuoso? E o fogo? A não ser o metafórico, né? Cadê as línguas de fogo? Esse evento não é repetível, pelo menos nesses termos daqui de Atos capítulo 2. Acabamos caindo em misticismo e práticas alheias à palavra de Deus. Não acontece novamente, meus irmãos, porque diminuiria a importância desse evento aqui de Atos. Por que a gente discorda da missa dos católicos? Os católicos estão aqui, permitam, nossa doutrina reformada entende que a missa é um equívoco da igreja. Porque na missa, segundo os catecismos da Igreja Católica e segundo as confissões da Igreja Católica, a missa é sacrificial. Toda a missa eles sacrificam a Cristo Jesus. E o sacrifício de Cristo Jesus foi uma vez só e único. E toda vez que eu sacrifico Jesus num evento, eu estou diminuindo o valor do sacrifício que ele fez na cruz, de uma vez por todas, de forma suficiente e plena. E da mesma forma, quando eu tento repetir e digo que hoje vai ter Pentecostes hoje à noite aqui na igreja, mas, afinal não faz 50 dias que aconteceu a Páscoa, mas daqui a 50 dias eu vou fazer o Pentecostes, eu estou diminuindo a importância do Pentecostes aqui de Atos dos Apóstolos. Se Pentecostes vem toda semana e todo ano, então o que aconteceu naquele dia não foi tão marcante e importante assim. Segunda aplicação, queridos, o Espírito Santo já veio e está presente entre nós. Não há referências daqui para frente em Atos e nas cartas que pressupõem que eles já têm o Espírito Santo e cabe então buscar ser cheio do Espírito Santo. Pentecostes, existem 4 eventos semelhantes em Atos dos Apóstolos. E a gente não tem tempo de tratar de cada um deles aqui. Mas mais adiante vai acontecer um evento parecido, não com línguas de fogo, não com som impetuoso, mas em que o Espírito Santo cai sobre os samaritanos. E Pedro fica meio estranha, meio aquela coisa acontecendo, e depois ele é chamado para a casa de Cornélio, que ficava em Cesareia, que era a saída para os gentios, ali o limite. E quando ele está pregando para os da casa de Cornélio, o Espírito Santo cai. E Pedro fica olhando para a turma que veio com ele, assim, o pessoal da igreja, e agora? Aí a turma está falando em línguas, e ele diz, a Bíblia diz que aconteceu como a semelhança do que havia acontecido com eles. E por fim, acontece mais adiante, o apóstolo Paulo, iniciando sua terceira viagem missionária, ele encontra um casal chamado Priscila e Áquila, e ele encontra um grupo na cidade de Éfeso. Éfeso era praticamente uma Roma fora de Roma, né? A província romana e tal, e aí ele chega para pregar para aqueles, vocês receberam o batismo de Cristo e tal? Diz, não, nem sei que tem esse batismo, né? Não, recebeu o batismo de João.
pregaram para a gente aqui que João tinha pregado para arrependimento e a gente arrependeu. Ah, recebeu não? Eu recebo o batismo. E recebeu. E há diferenças entre esses eventos de batismo do Espírito Santo, vamos dizer assim, descida do Espírito Santo de Deus. De modo que, eu gosto aqui de uma interpretação, eu acho que é do Sinclair Ferguson, que ele diz que isso é um cumprimento de Atos 1:8, que Jesus tinha dito a eles, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Pentecostes, toda a Judéia, o que aconteceu no segundo momento de derramamento do Espírito Santo, Samaria e até os confins da terra, nesse último caso em Éfeso. Então, esses momentos que marcaram esse cumprimento dessa profecia da palavra do próprio Jesus Cristo. De modo que daí para frente, a gente não escuta mais falar sobre eventos como esse. A não ser na carta de Paulo aos Coríntios, que ele está tentando colocar ordem na casa, que o culto de Corinto era um negócio meio bagunçado, em que tinha gente que cantava, tinha gente que profetizava, tinha gente que estava falando em língua. Então, ali há até um certo critério, e esse dava outra aula, 1 Coríntios capítulo 14, e a gente não tem tempo para falar sobre ele, mas naqueles moldes ali, nós podemos, inclusive, até mesmo entender que pode acontecer de Deus capacitar alguém para falar a língua estranha, porque é Deus, Ele pode, não nesses termos aqui de Atos 2, porque esse aqui foi um marco, mas acontecer de alguém falar línguas que sejam, no máximo 2 ou 3, como ele fala lá, que haja quem interprete, senão fica calado na igreja, porque quem fala de si para Deus, e ali está louvando e adorando a Deus. Nesses termos, pode ser que aconteça, mas não da forma como aconteceu aqui, 120 pessoas falando línguas estrangeiras que todos entendiam e acontecia, e não do jeito que a gente tenta interpretar hoje, que tem gente que ensina a falar em línguas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir para alguma igreja que ensinava a falar em línguas. No Rio não, tem reunião, esse meu lado é melhor, reunião para aprender a falar em línguas. Você chega lá e não sou só eu que já vi esse negócio não, o pastor Augusto Nicodemo disse que participou de uma reunião dessa, e o cara chega e diz assim, olha, você pensa numa palavra que não tem pronúncia, que você nunca viu, uma palavra que você não conhece, acaba pensando na palavra lá, esterossalpingografia, agora você vai pensar em Deus, vai ficar repetindo essa palavra, e daqui a pouco não, você está sendo batizado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, misericórdia, o que aconteceu aqui foi repentino, debaixo da soberana direção de Deus, havia um propósito de cumprimento de uma promessa, um marco para a nossa vida, uma conexão do testemunho do Antigo Testamento para o Novo Testamento, completamente diferente do que se apregou hoje. Terceiro, vamos terminando, a questão de línguas estranhas. Não há nada na Bíblia que diz que ela cessou. Esse é o argumento contrário. Não tem nada na Bíblia dizendo, acabou-se o dom de línguas. Não tem dizendo. Mas o ônus de provar, e essas são as palavras de reverendo Augusto Nicodemo, eu queria que ele estivesse aqui. O ônus de provar que esse dom continua ativo na igreja, já que a igreja viveu quase 2000 anos, é de quem está pregando ele. Se só começou a surgir de 100 anos para cá, quem ressuscitou esse dom é que tem que provar que realmente ele é bíblico, de acordo com a Escritura Sagrada. E eu não vou ter problema em aceitar o irmão que fale, que tenha dentro dos termos de que Paulo está ensinando, e dos termos que a Escritura ensina. Mas nós passamos 2000 anos em que o evento de dom de línguas foi restrito a Atos dos Apóstolos. Depois de 1900 anos, em 1906, se retomou esse evento. E de uma forma que foi se ajustando à doutrina, àquilo que estava acontecendo, à experiência, e não o contrário. A experiência não foi pautada na palavra, mas sim a palavra se ajustou à experiência. E por isso as nossas reservas. Apenas há 100 anos é que tem se dito que ele está presente. E quais são as evidências? São idiomas, falar glorificando e louvando a Deus no idioma que nunca aprendeu, que sejam 2, no máximo 3, lá o texto de 1 Coríntios capítulo 14, e haja quem interprete.
São essas as condições, 1 Coríntios 14. Paulo não fala de língua de anjo, lá em 1 Coríntios. Ah, porque o cara está falando uma língua que ninguém entende. Não, ele está falando de línguas estranhas. O fato da pessoa ser sincera e honesta e estar equivocada, pensar que é alguma coisa do Espírito Santo, mas no final é algo que aprendeu, pode acontecer. Como eu posso me equivocar também, uma pessoa pode se equivocar. Nós temos uma cultura pentecostal já de mais de 100 anos. 3 gerações já surgiram de pessoas criadas na igreja pentecostal. Aí você está todo mundo aqui sentadinho e tal. Agora imagina que todo mundo aqui falasse negócio, vamos orar. Aí começa todo mundo a falar ao mesmo tempo e tal. Aí minha filha de 8 anos, melhor minha filha que ela fala mais do que a Emanuel, 8 anos, olhasse e visse que eu estivesse aqui enrolando a língua falando, ela ia crescer falando também. Há uma cultura pentecostal já estabelecida, de que o normal, o que para a gente é normal aqui, o pastor ora e todos aqui concordam no amém. Na cultura pentecostal, todo mundo ora ao mesmo tempo. E todo mundo diz amém, glória a Deus, cada um faz sua oração, todo mundo se entende, e está todo mundo irmão em Cristo e acabou-se. Então, nós temos que ter esse entendimento também de que pode haver equívocos nessa forma de entender, uma vez que está estabelecido já uma cultura pentecostal. Mas nós queremos experiências que sejam legítimas, seguir o que a palavra de Deus diz. Penúltimo lugar, meus irmãos, no Pentecostes, Deus comissiona e capacita a igreja para a grande colheita. Não devemos ignorar a relevância do evento, que é o outro fato. Os reformados, isso aí é porque os pentecostais gostam desse texto, mas eu sou presbiteriano. Nós não devemos ignorar a relevância do evento, que manifesta a eficácia da obra de Cristo Jesus e nos mostra a continuidade com Israel, o início da grande colheita. O grande objetivo aqui não eram as línguas, não eram as línguas, mas alcançar as nações. E nós podemos cair no mesmo erro aqui. Nós temos o Espírito Santo, temos a palavra revelada e nos fechar dentro aqui das 4 paredes da igreja, querendo algum tipo de experiência, de fervor, de comunhão, de amor dos irmãos aqui dentro da igreja. Igreja, eclesia é chamado para fora. E se nós não queremos cometer o mesmo erro que o povo de Israel cometeu, e se nós somos a continuidade desse povo, nós temos que ir lá alcançar os perdidos. Entender Pentecostes como sendo realmente uma capacitação, o descer do Espírito Santo que nós temos hoje no nosso coração, a capacitação para pregar aqueles que precisam de salvação. E não para nos dar algum tipo de experiência mística. Esse aqui é o nosso Pentecostes. Se alguém perguntar, você já passou por Pentecostes? Não precisa não, meu irmão, porque o meu Pentecostes foi lá em Jerusalém. Esse aqui é o nosso Pentecostes. Por fim, constantemente, diariamente, nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, já que não fala em línguas, não, meu irmão, coloca o joelho no chão, busque plenitude do Espírito Santo de Deus, busque conhecer mais o Senhor, busque intimidade com Ele, busque ouvir a voz dEle, busque perceber a vontade de Deus através da sua palavra. Nós devemos buscar, essa é a experiência do apóstolo Paulo, enchei-vos do Espírito Santo, é isso que as cartas de Paulo vão dizer daqui para frente. É isso que nós vamos ver no ensino do Novo Testamento, não é? Busquem o dom de línguas, não, ao contrário. Paulo diz, eu quero que vocês profetizem, eu quero que vocês conheçam a palavra, eu quero que vocês tenham conhecimento de Deus, nós temos que buscar ser cheios, plenos do Espírito Santo de Deus. Quando acontecem esses outros eventos em Atos, com Pedro e com Paulo, não diz que Pedro falou em línguas, não diz que Paulo falou novamente em línguas, mas que as pessoas ali, para mostrar que era de fato um evento histórico ali, Deus cumprindo a sua promessa, que aconteceu. Mas esses homens buscaram em todo o tempo experimentar a plenitude de Deus. Aonde a gente leva o Evangelho, acontece o Pentecoste. Não é isso que acontece. Os eventos acontecem alinhados com o princípio de Atos 1:8, conforme observamos. Queridos, a minha oração hoje não é que você saia daqui querendo falar em línguas, não é que você saia daqui assustado com tudo, sem crer no dom de línguas, não quero saber de línguas, não. Rejeitando os pentecostais de forma nenhuma, são nossos irmãos em Cristo.
Isso não interfere em nada a salvação que eles têm em Cristo Jesus, nada. Se eles creem em Jesus como o único e suficiente salvador de suas vidas, creem de todo o coração, é salvo. Essa é a fórmula da salvação. Se fala ou deixa de falar em línguas, se grita todo mundo na oração ou se ora baixinho, isso não recomenda ninguém a Cristo. Devemos amá-los, como também de lá para cá nós temos que ser alvo do amor deles. Mas a minha oração é que você entenda que você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus quando recebeu a Cristo. Quando o Espírito Santo veio convencer você do pecado, da justiça de Deus, da ira de Deus, do juízo de Deus, da salvação em Cristo Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus e a capacitação necessária para pregar e testemunhar dessa palavra. Busque a plenitude do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus para pregar a sua palavra. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque ela se discerne espiritualmente. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, porque temos deixado muitas vezes o preconceito, a vaidade, as diferenças se levantarem em nossos corações, Senhor, e temos deixado, Senhor, de experimentar mais de Ti, da plenitude do Espírito Santo, do conhecimento de Deus. Tem compaixão de nós, Senhor. Nos dá a bênção, a graça de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, nos lavarmos a cada dia, Senhor, e buscarmos mais e mais a Tua presença, Senhor, dependermos de Ti, nas nossas palavras, pensamentos, nas nossas ações, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos dá a graça de testemunhar com poder, Senhor, com o poder do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Nos dá a graça também de amar o nosso irmão. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa, Senhor, o nosso pecado e abençoa a Tua igreja, traz edificação, traz, ó Deus, a união do Teu Santo Espírito, para a glória do Teu nome, na expectativa, Senhor, do dia santo, justo e poderoso do Senhor. É assim que nós te oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém.